Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times nos últimos 5 jogos como mandante ou visitante da Loteca Concurso 1076. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis. Você não paga nada. Deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times como mandante e visitante. Primeiro jogo Botafogo e Flamengo pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Flamengo como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Segundo jogo Avaí e Atlético Goianense pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Avaí como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Atlético Goianense como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Terceiro jogo Atlético Paranaense e Atlético Mineiro pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Atlético Mineiro como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Quarto jogo Goiás e Internacional pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Goiás como mandante, a equipe teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Internacional como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Quinto jogo Guarani e Ponte Preta pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Guarani como mandante, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Ponte Preta como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Sexto jogo Grêmio e Cuiabá pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Grêmio como mandante, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Cuiabá como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Sétimo jogo Vila Nova e CRB pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vila Nova como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o CRB como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Oitavo jogo Corinthians e Palmeiras pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Corinthians como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Palmeiras como visitante, nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Nono jogo Fluminense e Fortaleza pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fluminense como mandante, a equipe teve 5 vitórias. Já o Fortaleza como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Décimo jogo Botafogo de Ribeirão Preto e Sport Recife pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo de Ribeirão Preto como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Sport Recife como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 11º jogo América Mineiro e Santos pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do América Mineiro como mandante, a equipe teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Santos como visitante, nos últimos 5 jogos teve 5 derrotas. 12º jogo Bahia e Vasco da Gama pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bahia como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Vasco da Gama como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 empate e 4 derrotas. 13º jogo Cruzeiro e Bragantino pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cruzeiro como mandante, a equipe teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.
Já o Bragantino como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. 14º jogo São Paulo e Coritiba pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Paulo como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Coritiba como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.